Vambora, meus amigos, vambora, porque já tá tudo certo e na sua tela a gente já tem os Pixie Buns que estão andando e andando rapidinho. Como você pode ver, o time da Isurus está do lado azul, eles vão ter a primeira escolha. Eles fizeram um banimento em Vi, Gwen e MF. Já a galera da PEN tá terminando agora, eles já baniram Varus, Rumble e o último ban em cima de Nautilus. Tá aí então esse primeiro momento dos Pixie Buns. Diferente esse início, né? Esse banimento em cima de Nautilus não é uma parada que a gente tava vendo. Seleção da Isurus Astral vem de cara para um Jace. Jace pode ser flexionado, né? Pode vir na parte central, pode vir na rota superior. Então, daí, essa prioridade em cima dele é um pick que também vem ganhando poderio ao longo das semanas. Deixa eu chamar a Lágolas aqui pra se juntar à nossa narração. Vem com a gente, Lágolas. Seja muito bem-vindo. Bora, obrigada. Bom dia, boa tarde, Gruntai e todo mundo que tá acompanhando a gente. E olha, além de ser um pick flex importante pro time da Isurus, acaba tirando esse flex também do time da PEN. Legal. Porque lá tanto o Weiser quanto o Roamer jogam com esse campeão. O Lucian, a grande prioridade da PEN, eles jogaram na semana passada com esse campeão, só que ao lado do Braum, né? A gente até viu que durante a semana disseram que talvez não era a melhor das situações, só que o Sion é a escolha, provavelmente é para as mãos do Weiser, que já trouxe esse campeão também aqui no campeonato. Então, priorizando de fato, dizendo assim, Weiser, você vai ficar tranquilo lá no top e a prioridade de fato vai ser a bot lane. E é meio que a tendência atual, né? A meta meio que shiftou para essa direção, meio que foi nessa direção no momento. A Isurus Astral agora vem também meio que direcionando o pick para a parte inferior. Eles já selecionam o Ezreal. Quero ver se vai vir a Karma aí junto com o Ezreal para fazer aquela bot lane com push, dito e feito. Eles já sabem que vão enfrentar a Lucian Nami, né? Inclusive a PEN tem que pegar a Nami aqui agora, não pode deixar pra segunda rotação, senão ela é banida. Então tá aí, Lucian Nami, que a PEN vai trazer pra enfrentar Ezreal e Karma. Os maguinhos voltaram pro bot, né? Suporte de maguinho, é isso. E ó, é interessante que com essa escolha de Sion, tendo um Jace do outro lado, meio que a PEN tá tentando jogar esse Jace pra rota do meio, porque ele não consegue se criar tanto contra o Sion, tem um pouco de pressão ali no começo do jogo, mas de fato, depois disso ele toma outscaling e não consegue ser tão impactante pro jogo. Então vamos ver como é que vai ser a estratégia do time da Isurus, principalmente observando esses próximos bans. Já é uma composição por parte da Isurus Astral que tem bastante alcance, né? Com o Jace, com o Ezreal, com a Karma, já é um setupzinho de jogar um pouco mais na distância. O Lucian e Nami meio que conseguem também dar uma resposta para isso. O Sion se enfia lá no meio da galera e tá. Eu acho que ainda assim, mesmo a PEN não tendo tanto alcance, ainda dá pra jogar. Ó, Tatu. Caraca, muito tradicional, meu amigo. Lindaça. Tirou onda, hein? Tirando onda. Como PEN tá aí, meu amigo. Parada é a seguinte, Colosso. PEN na pele total, PEN rapaz. na pele. Eu fico olhando o Ackerman jogando com essa Karma, eu tenho umas interrogações assim na minha mente, sabe? Porque o Ackerman vinha fazendo um campeonato sensacional, mesmo com a Isurus não indo tão bem, mas jogando de tanque, cara, de engage e tudo mais. Legal. Ele fez uma Lux na semana passada que o GSTV saiu aí com traumas, Ele cara. quase saiu que nem eu, quase saiu careca, né? Cara, então transição. assim, vamos ver como ele joga com essa Karma, né? De repente teve a semana aí pra aprimorar, o estilo de jogo vem mudando. Vamos ver como é que fica essa questão aí, vou dar essa dúvida pra ele, mas, cara... É diferente, né? Também pra mim tem beleza. isso. A Karma e o Lux são bem diferentes no playstyle das seleções. E outro cara que na semana passada apareceu muito bem em Grutar foi o Rosadeodo. Eu lembro que no começo do jogo, do jogo que a gente fez dele, a gente falou assim, pô, Rosadeodo não apareceu, não tá, né, chamando a responsabilidade, não tá se apresentando pra jogo. E com esses campeões que ele pode carregar, que ele pode jogar de bruiser, aí ele jogou melhor na semana passada. Aquele jogo de Jax dele foi um atropelo. E aí a última seleção, o Ackerman fez pro Mireu ali, esse Azir. É uma composição com muito range. Com muito alcance, né? Mas Lágolas confirmou esse Jace pro top. Vou te falar que eu tô de boa com o Jace contra Sion, tá, Lágolas? É porque assim, Porque ele fica livre, assim, ninguém não tem ameaça nenhuma pra ele. Isso. No começo, ele vai conseguir colocar pressão pra cima do Sion, né? O Sion vai sofrer um pouco mais. Só que vai chegando ali do meio pro final do jogo, o Sion começa a fazer muita armadura e provavelmente vai ficar contra ele na side. Então são 3 campeões que causam muito dano, que são de dano físico. Então pro Sion tem uma facilidade também nessa questão da itemização, principalmente porque o duo ali top jungle são campeões AD. Então ele vai ficar muito tanque
bem rápido, ele consegue ganhar muita vida também por causa da passiva. E o Azir pode ser um problema pra bem depois. Então, assim... Inclusive, depois o time da PEN tem que tomar muito cuidado, porque essa Isurus cresce demais, né? Colossus late game dela é fortíssimo. A galera da PEN tem que fazer esse jogo andar o mais rápido possível. Mas eu sinto que vai ter um bom espaço de tempo em que a PEN consegue jogar também, porque o Ezreal precisa ali dos 2 itens para de fato participar, o Azir vai crescer, o Jace também precisa de um tempinho até os itens dele serem relevantes, e pelo menos no top ele não vai ser super relevante assim. Esse Jace de Grasp lá no top, ele demora pra ser realmente então. impactante, né? Só se sair tudo assim pela culatra e o Jace sair com 2 abates já no começo do jogo, aí o Jace pode ser um problema também. Assim, na verdade, o Grasp, eu acho que ajuda muito o Jace, porque ele mudou a itemização. Então ele consegue estacar muito fácil o aperto dos mortos-vivos, ao mesmo tempo em que ele faz uma build muito mais de lutador. Então ele pode fazer uma Manamune, pode fazer Shojin, que normalmente é o primeiro item que a gente tá vendo pro Jace. Então ele vai ter dano, vai ter vida, aceleração de habilidade, a mana dele, ele vai conseguir manter um sustain legal. Tudo isso pra se manter ativo. E assim, a composição montada pela Isurus é uma composição que tem muito alcance, como você já destacou, Colossus. Então vamos ver como é que o time da PEN vai trabalhar em relação a isso, porque eles precisam de um engage poderoso pra quebrar essa vantagem de range que tem do outro lado. Mas eu sinto que a equipe da PEN tem o suficiente em questão de mobilidade e em questão de iniciação pra quebrar essa distância inimiga. Porque tem o Sion pra chegar, tem a onda da Nami, os dashes da área, a entrada do Xal, então recurso pra chegar nessa distância, a PEN teoricamente tem. Meus amigos, tá tudo certo. Você tá vendo o confronto aí dos mid laners, né? Homer contra Mireu, nesse jogaço de PEN contra Isurus, valendo muita coisa dentro do grupo A. PEN briga pra ficar em primeiro do grupo, cravado ali, tranquilo, numa boa. Já a galera da Isurus tá brigando pela vida, brigando pra ter uma posição um pouco melhor, chegar aí em primeiro ou segundo lugar desse grupo, porque tem essas possibilidades e ninguém quer ficar em terceiro e quarto, né? Então, vambora, meus amigos. Vambora, porque o jogo já tá valendo. Estamos aí, Summoner's Rift na sua tela, os Minions estão chegando e a gente vai curtir o primeiro jogo desse sabadão de LTA Sul. Já sair da fase de grupos brigando pela vida não é uma parada maneira pra ninguém, né, cara? Já não é a parada com certeza que nenhum time quer. Mas assim, o interessante é que o time da Isurus não vem fazendo um campeonato tão bom até aqui, mas uma eventual vitória no dia de hoje coloca eles numa situação muito confortável nessa fase do campeonato. Estão provando que, de fato, agora, nesse exato momento, eles têm possibilidades ainda de avançar de fase, de passar para os playoffs. Mas tudo depende de como vai se desenrolar esse jogo de agora. Pra mim é inegável que a Isurus Astral melhorou ao longo do campeonato, assim, e melhorou bastante nas últimas semanas também que a gente vem vendo. Não que isso tenha resolvido os problemas que eles tiveram, os problemas continuam aí, a gente viu isso na semana passada acontecendo diversas vezes, morrendo em side lane, o 2v2 do bot acabando por perder o matchup, porém, ainda assim é um time que veio melhorando, os jogadores vieram fazendo atuações melhores. Minha pergunta é, tá perto, chegou na Isurus que começou o ano aqui, no primeiro split, que ganhou a brincadeira toda? Tá mais perto do que quando começou o campeonato. Eu acho que essa foi uma boa resposta. Aí também é covardia, né? Você se saiu muito bem, Colossus. Não tá tão perto Os caras assim. estavam no modo tiririca, cara. Pior que tá, não fica, bicho. Olha o Weiser aí, ó. Olha esse Sion contra o Jace, como apanha no início do jogo. Faltou um pouquinho ali pra ser eliminado. O Weiser falou que tá tranquilo, que não passou nem perto, vai voltar à base de boa. Tá aí. É muita pressão, cara. Eu tenho medo desse Sion contra o Jace. A gente viu semana passada. O técnico falou, não, tá tranquilo, o Sion segura. Eu falei, caramba, bicho. Então, beleza, é isso aí, vambora. Segurou o primeiro engage aí do Summit. O Summit já mostrando o poderio que esse pick tem, botando bastante pressão. Mas assim, é um recall que o Weiser faz sem muito problema, além dele ter gasto flash, né? Pra mim, esse foi o maior problema. E assim, o Summit poderia ter gasto dele pra conseguir esse First Blood, mas também não precisava. A mensagem foi mandada. Eu acho que foi interessante. Assim, até que não seria um grande problema, porque mesmo que o Summit morresse pra passiva do Sion, por exemplo, seria o Weiser que perderia muito mais minions e XP. Legal. Então, acho que ainda seria uma troca válida, mas, de fato, não precisa correr esse risco agora. Isso. Ele foi tão criticado por morrer tanto, né? O cara fica meio assim, dá uma segurada. Pegou nível 3 na frente a galera da PEN, só agora o Ackerman e o Snacker conseguem chegar nesse nível 3, mas é muita pressão do Curi junto com o Titã.
Essa botlane clássica aí de Lucianami que castigam bastante. E tá aí o Xande participando com a gente Acertou, da hashtag LTASul. Acertou o Titã de Lucian já. Lá no Fantasy já fez um pique legal. E aí a Kazu mostrando a torcida dela pela Penzuda. Vamos ver se a PEN consegue amassar aqui. O jogo começou bem equilibrado. A PEN tá na frente do farm, apesar dessa vantagem aí que o Weiser tá sofrendo. Tem que tomar muito cuidado. Deodo tá por aqui. Sai no flash, o balaço pegou! A lança também, o First Blood é do Deodo, garante pro time da Rizuru. E no 1 contra 1 aqui na parte central, o Roamer foi até o melee pra soltar o charme no Mireu e forçou o flash do mid laner da Isurus Astral. Então assim, legal pra caramba pra Isurus Astral que o top tá maneiro, mas o resto do mapa não tá nada legal. Mas o mais importante, Colossus, é o time da Isurus aproveitar esse lado forte do mapa Legal. no momento. Porque assim, o EZ ele não vai ganhar do Lúcia nesse momento. E o Azir a gente tá vendo que tá tendo muitas dificuldades contra a Ahri. Eles precisam de tempo pra esses picks realmente entrarem no jogo. O time da PEN tem que jogar do meio pra baixo, né, que é onde eles vão ter essa pressão mesmo natural. É algo esperado por conta do draft. E foi uma boa cobrança do Rosedeodo, observando a pressão do Summit e conseguindo esse First Blood. E tá aí, ó, tinha congelado a lane, o Snaker tá fazendo o que pode pra poder farmar, ele tá com o farm bem atrás, agora ele deu uma recuperada, mas ainda assim a onda de Minions tá congelada no meio da rota. Chegou o Titã e o Curi pra poder fazer esse avanço mais uma vez. Quero ver como eles vão se comportar, de olho também nos caçadores, né? O Deodo vai acabar de passar... Não vai não, saiu a sentinela. Então ele não foi visto ainda. Ó, teve uma parada nessa jogada na parte de cima que tanto o Deodo quanto o Summit gastaram um flash nela. Então são 3 jogadores sem flash da Isurus Astral. Talvez o Carioca consiga criar alguma coisa em cima dessa falta de feitiço. O Ackerman. O Ackerman tentou travar ali o Titã, mas tomou um castigo na volta. O Carioca tá se aproximando, mas tem a sentinela. Então a botlane da Isurus pode se posicionar pra se defender ou vai comprar essa briga, porque o José Deodo tá próximo. O Carioca vai tirando a sentinela no meio do mapa. Deixa ali uma deles e aqui a briga continua do Weiser com o Summit. Você vê que o Summit, ele vem pra cima do Weiser, não tem muito que o Weiser possa fazer. Tem, ele pode apanhar. Deodo. Titã é o foco, não ficou enraizado, saiu na hora que precisava. Esse engage podia ser perigoso, porque o José Deodo tava aqui na moita e o Carioca vem entrando no rio só agora. Ele vai passando pelo rio de olho do que vai ser feito. O Ackerman gastou o curar dele e o RQ machucou legal a botlane da PEN, só que o Roamer tá chegando. E se o Roamer chegar aqui pode desequilibrar esse confronto. Ainda assim, o time da Isurus ganha o rio, tira a sentinela. Ficou sentinela nenhuma por ali, todo mundo brigando muito por essa visão. O Curi gastou o flash também do lado da... O flash não, desculpa. O curar do lado da PEN. Então, muita pressão foi exercida por essa Karma na parte de baixo. O Ackerman vai dificultando a equipe da PEN de fato dominar a parte inferior. Foi interessante porque parecia uma troca que no começo estava muito boa pro time da PEN. Titã e o Curi indo pra frente, tirando bastante vida da Karma, mas o Ackerman conseguiu ainda devolver esse dano, e foi esse dano devolvido que fez o time da PEN fazer esse breve recuo. A gente tá vendo o Carioca já fazendo esse primeiro dragão, porque tem pressão aqui na rota do meio, né? O Roamer tá descendo, o Curi já fez o reset e vai ajudar também, enquanto o Titã já tá se movimentando pra cá depois de fazer a sua primeira compra. É da PEN esse dragão aqui, não tem muito o que a Isurus possa fazer. Primeiro objetivo do jogo, então, vai pra PEN, que faz isso num timing que de repente dá pra brigar pelos Birubiru ainda. O Birubiru daqui a 30 segundos. O Zé Deodo tá com essa parte do mapa superior controlada e com visão, Colossus, mas talvez a PEN venha pra brigar. A parada é que a equipe da PEN tá na frente na rotação. Eles, com esse reset e a rotação do Titã e o Curi pra parte central, eles vão ter a pressão no mid. O Weiser acabou com o teleporte chegando primeiro na parte de cima, então ele também vai ter pressão na parte superior. E com isso a PEN encurta o mapa da Isurus Astral no topside. É isso, o time da PEN sabe utilizar muito bem essa vantagem de tempo quando eles conseguem esses resets à frente. Então agora eles já fizeram um setup em que as Vastilarvas já estão vivas e eles têm essa pressão no mid. Então pra rotacionar pro top vai ser mais fácil. Só que a Isurus veio com todo mundo, amigo. A Isurus chegou com todo o time, lá no bot ainda tá o Homer. Então o José Deodo vai fazendo o objetivo, tá tentando pegar essa primeira. O Ackerman e o Snaker vão se posicionando. O time da Isurus vem pra brigar, já garantiu 2 larvas, 2 vírus. E vai ficar tudo pra eles. A PEN não vai brigar. No fim das contas, a PEN optou por não forçar aquela primeira movimentação deles, né? Também o Weiser não conseguiu tanta pressão na parte de cima. Não tem flash ainda do Summit, hein?
Mas o Carioca vai dar recall? Não, ele continua por aqui. Ele quer, Tem mas nível precisa 7 daquele, Wiser. precisa daquele passinho extra. Vamos ver como é esse que passinho fica. agora. Vai Voltou. recuando, o Summit vai ficar por isso mesmo. Voltou. Se ele dá esse passinho a mais... Calma aí que ele fez, hein? Ele veio pro engage. Ele veio, mas E o Carioca tá foi. muito afim, não. O Carioca foi. Carioca tá muito afim, não. No fim das contas, o Carioca acabou perdendo um bocado de tempo aqui, que ele cancelou 3 recalls. Ele já poderia ter limpado quase o bot side inteiro. E aqui, falando em bot side, o Mireu continua sofrendo um bocado pro Romer, viu? O Homer tá conseguindo fazer trocas muito boas nesse ponto da partida, né? Castigando o Mireu, inclusive tá um pouquinho na frente do farm. O time das Urus vai segurando bem esse início de jogo. Pode ser um problema, tá, Colossus? Mas eu sinto que a PEN tinha que fazer um pouquinho mais nesse início de partida, cara. Eu tô contigo, na real. Eu também acredito nisso. Eu sinto que eles poderiam ter forçado um pouco mais o jogo ali das Vastilarvas. Não precisava tanto do Romer ter ficado preso aqui na parte de baixo. E a Clara aí mandando as torcidas dela pra hoje. Ela tá torcendo pra Isurus Astral e pra Leviatã. Somente pros Manitos, irmãos. tá? Fumanitos, caramba, ainda pede desculpa pro brasileirinho. Tá aí, Vai ter barricada cara pro de Summit. fantasy, hein? Pode ser. Cheira pode ser. fantasy, né? Aí, ó, falando em fantasy. Já a Vani, ó, acertou os 2 picks, caramba, aí sim. Tá informado, tá estudada a Vayne. Só precisa a PEN agora deslanchar pra esses dois se darem bem, senão já viu, né? Verdade, Legal, Porque legal. até agora a gente ainda não viu o time da PEN conseguindo essas primeiras eliminações, né? O time da Isurus que tem uma leve vantagem de gold ali na frente, mas de fato é muito mais sobre essas rotações. Foi importante pra Isurus ter feito as primeiras larvas, eles empatam nessa questão de proezas de força, e agora vamos ficar de olho no próximo objetivo. Titã veio pra cima, dá aquela castigada, mas o Ackerman vai saindo na moral, principalmente porque o José Deodo fechou por aqui. O que eu vejo de problema, mas eu acho que a PEN ainda tem tempo, tá? Acho que tá cedo no jogo, 10 minutinhos, acho que eles podem crescer ainda nesses próximos momentos. Mas eu sinto que a Isurus cresce mais no late game. Sim. E se a PEN não fizer o jogo rodar agora, vai ser difícil pra eles depois. O papo todo é ao redor... Vamos ficando de olho nos 2 stacks, né? Na gota do Summit e na conta do Snaker. Porque é ao redor deles que a equipe da Isurus Astral vai ter o primeiro grande spike da composição. Fechando as Manamunes, né, as Muramanas, aí é que a Isurus Astral começa a ser um problema nas fights. A PEN tem até esse ponto É isso. pra estar com o jogo direcionado. Acho que o time da PEN tem uma janela legal de oportunidades ainda para eles buscarem essas eliminações, buscar o lead em gold principalmente e começar a dar uma acelerada no mapa. A gente viu que eles fizeram muito bem isso com aquele reset jogando a bot lane aqui para a rota do meio um pouco mais cedo. Não quiseram arriscar nas larvas, mas em menos de 1 minuto tem dragão por aí. Esse stack de 2 dragões seriam muito bons para a equipe tradicional. E tá aí, ó, o Mireu conseguiu dessa vez sair do Homer, não deixou, não tomou aquele poke, não tomou aquele castigo, segue as rotas muito equilibradas em farm, tem um pouquinho de vantagem pra um lado, um pouquinho pro outro, mas não tem nada muito decisivo, nem mesmo nesse confronto aí do Summit contra o Weiser. O Weiser tá conseguindo farmar na moralzinha. Sim. Seguem a bot lane no meio do mapa, né, Colossus? Controlando o território, tentando controlar o mapa o máximo possível, os dois times. E o que aconteceu de abate foi aquela lança do José Deodo e mais nada, né? Foi só aquilo. O jogo tá truncado, cara. Tá O jogo muito. tá bem truncado, mas é o que eu tô falando e é o meu medo do time da PEN tá deixando correr solto esse início de partida, porque depois vai ser difícil pra Mas eles. eu vou te dizer que eu sinto isso uma tendência desse patch. Esse jogo mais truncado é a tendência do patch atual. O Titã, junto com o Curi, estão conseguindo botar bastante pressão no Ackerman junto com o Snaker, só que não estão conseguindo os abates. Agora o Summit, de novo, num contra um. Mas agora não. já é bem difícil amassar o Sion. Sim, a Lagoa tinha comentado, né, que o Sion, a partir do momento que vai escalando um Aqui, ó. pouquinho, já Coração fez coraçãozinho um já. monte de armadura, tá tranquilo, e o time da PEN tranquilo também. Faz esse segundo dragão importantíssimo, já bota o stack deles na moralzinha. E assim como eu havia falado, Colossimos, esses 2 primeiros dragões para PEN são muito bons porque eles conseguem acelerar um pouco mais o jogo. Enquanto o time da Isurus vai ter um scaling melhor, eles teriam mais tempo se eles tivessem feito esse dragão e menos um, tivessem né? empatado com a PEN. Então eu acho que no ritmo de jogo ainda é muito melhor para PEN nesse momento. Pra mim é muito interessante essas movimentações. Eu queria chamar a atenção disso, como é que a PEN tá fazendo um ótimo uso desse trio, na real, né? Que é o Romer, o Curi e o Titã. A pressão que os 3 estão imprimindo está dando para a equipe da PEN esse domínio ao redor dos dragões. A gente até esperou que eles poderiam fazer as vastilarvas, mas não foi o direcionamento que eles
quiseram. Ainda assim, os objetivos neutros estão mais direcionados para a equipe da PEN. A PEN vai conseguir mais barricadas também. Não aqui no mid, né? Mas tô falando de uma forma geral, né? Titã tem que sair, o Zé Deodo tava se aproximando, o Ackerman e o Snaker voltaram do seu reset. Ainda assim o Titã sai sem grande problema. Usou o Ultimate Wiser pra chegar aqui na rota, teve essa inversão, né? O Summit veio pra parte inferior do mapa, o Wiser vem seguindo ele, lá pelo topo tá o Mireu. E aí o Homer também vai seguindo ele. O time da PEN vai respondendo a movimentação que a Isurus faz. O assignment fica espelhado 100%, né? Mas a mesma coisa que a equipe da PEN consegue fazer com o Lucian, o Summit acaba respondendo do outro lado, né? Então ele derrubou as barricadas lá na parte de cima, derrubou uma na parte de baixo, e aí com isso foram 3 barricadas contra 2 pra equipe da PEN. Desculpa, pra equipe da Isurus em cima da PEN. Sentindo falta do Carioca no jogo. Sim. A gente vê o Zé Deodo toda hora colando numa rota, tentando Sempre perto, fazer, né? sempre perto. O Carioca, eu tô achando que ele tá meio apagado nesse início de partida, tá buscando o jogo dele aí com esse Shinzal. Ele fez os 2 dragões, né? Eu acho que esse é um passo importante pro time da PEN, mas tô sentindo falta deles nas lanes. O jogo tá muito travado, muito truncado. Pra mim, é porque apesar do Rosadeodo estar se aproximando, ele não tá tentando nada. Sim, sim. E as duas outras... Olha ele. Tá chegando. Chegou o Carioca na parte inferior Ele do vai mapa. Ele veio pra tentar a lentidão, não pega, vai ficar por isso mesmo. Só pra terminar o que eu tava falando, é que o Carioca não tem muito como gankar uma lane que tá avançada. Como é que ele vai gankar a lane do Ezreal da Karma que estão debaixo da torre, ou do Mireu com esse Azir que também fica pressionado? Não tem muito o que o Carioca fazer se o Rosadeodo não puxar o gatilho em uma dessas lanes que estão tomando pressão. Então, o Carioca, por mais sumido que ele esteja, ele tá presente, ele tá por perto dessas lanes que estão pressionando. Olha aí, ó, a gente tá vendo a troca entre os top laners, as coisas começam a mudar, meus amigos. O Wise agora já com 15 minutos, é ele que consegue devolver bastante dano, tem muita armadura agora. É claro que o Summit veio pra cutela com esse primeiro item, era o esperado nessa matchup contra o Sion, mas vocês estavam pedindo Carioca, tá chegando pra dar vai o Summit. Tá chegando junto com a onda de Minions e o ultimate do Wise que não pega ainda assim, garante o abate, tanca tranquilo a torre e o Carioca garante a eliminação. Mas cede pro outro lado do mapa esse Arauto pra equipe da Isurus Astral. Com isso, provavelmente eles conseguem também a primeira torre, Gruntar. Porque o Arauto dá muito dano, essa torre tá no chão. Essa torre tá no chão, o time da Isurus vai usar o Arauto lá pelo topo a torre pra toda ganhar espaço. O Arauto armou bem na torre, garante a derrubada, se bobear até na T2. Eles vão se posicionando, a galera da PEN vem chegando pra tentar segurar a torre de pé. O Homer tá por ali, o Arauto parou nos Minions e vai ficar por isso mesmo. A Isurus não vai conseguir bater. Do outro lado, a PEN também derrubou a torre. Sim, mas com isso, a equipe da Isurus Astral dá um passinho à frente nas proezas, né? Eles pegam a proeza de primeira torre. Tá certo que em objetivos neutros a PEN tá na frente e em abate está igual. Tá igual agora. Ah, não, é verdade, por causa do Arauto. Por causa do Arauto, isso. Tem as 3 larvas e o Arauto, e o time da PEN tem os 2 dragões. Quem fizer o próximo objetivo neutro garante a proeza. Daqui a menos de 1 minuto, né, Lago? Menos de 1 minuto vem o dragão aí e pro time da PEN fazer esse dragão seria o ideal, porque eles aceleram a vinda dessa alma, aceleram também um eventual dragão ancião, e pra composição deles, que entra mais cedo no jogo, seria mais interessante. Vamos ver o que o time da Isurus vai fazer agora no controle de visão pra tentar pelo menos fazer o seu primeiro dragão. Eles estão se posicionando. Já tem a Força da Trindade, o Ezreal. Vamos ver se é o suficiente para eles poderem brigar. O time da PEN tem o domínio nessa parte do jogo. A posição deles roda melhor. E eles vão ganhando território, pelo menos com visão. O time da Isurus, se quiser brigar aqui, vai ter que brigar meio que subindo uma cachoeira. Sim, mas o Aiza vai dominar o Rio aqui na parte de baixo. O Roamer tinha que se apresentar para essa brincadeira. Você falou do Carioca, mas eu também sinto falta do Roamer com essa área participando junto com o resto do time. Ele não tem TP. Ele vai ter que vir andando e vai chegar primeiro o Mireu, porque o Mireu veio andando da parte de cima, enquanto teve o reset por parte da PEN. Titã tomou a primeira pancada por ali, o Curi dá aquela moralzinha, dá uma curinha, agora tá chegando o Homer, a área pode participar, pode ser um 5 contra 5. O Wise ainda tá posicionado, vai jogar o Deodo pro alto, o Engage é pra cima dele, castigou demais esse Phantom que segura, e segura na moral. O Ultimate não pegou, a galera da PEN vem com tudo pra expulsar o time da Isurus do Rio.
Zuru. Eles vêm castigando e castigando muito. Passa a barra incendiária. A vida do Homer tá zerada. O time da Isurus veio pro segundo engage. Matou o Carioca. E agora a PEN tem um a menos com o Weiser muito machucado, muito detonado. A Isurus acabou vencendo a briga no re-engage. Gruntar, a PEN não tinha um a menos, não. A PEN tinha 3 a menos, porque o Weiser e o Romer, apesar de vivos, não tinham barra de vida, só que o Titã ganhou um dele. Titã encontrou o Ackerman junto com o Curi, quase eliminação. O dragão ainda não foi feito. A PEN vai voltando. O Weiser com a vida cheia, ele se posiciona no rio. O dragão é garantido. O Zé Deodo agora tem que sair dessa. Ele quer o abate. Veio pra cima no re-engage, mas ele foi abatido. Neutralizado pelo Homer. A galera da PEN continua nessa briga, só que o Weiser foi detonado e o Homer agora tem que tomar cuidado, tem que se reposicionar. A galera da Isurus vai fugindo, o Weiser faz aquela moral, mas não leva ninguém. E a Isurus foi vencedora na briga, pegou os abates, pegou o dragão, a proeza com as botas, ganha tudo a Isurus no Rio. A Isurus está começando a aparecer de verdade, a Isurus do primeiro split, Gruntar. Essa briga foi na ponta do dedo, foi muito bem executada, tanto pela equipe da PEN, mas mais pela equipe da Isurus Estral. A gente viu algumas skills acabando saindo erradas dos dois lados, mas principalmente esse Azil, tanto que ele tá conseguindo causar dano, né? Durante as fights, eu acho que dificultou um pouco a vida do time da PEN. E o Titã escapou ali por um fiozinho porque ele tá de botas de aço. Sim. Então, acho que ter feito as botas galvanizadas foi importante pra isso. Tá aí o Atacan, 20 minutos, acabou de nascer. O Atacan que mudou, né? Esse Atacan aprisionado agora é a soma dos outros dois anteriores. Tá Sim. bem diferente e tá muito forte. Sim, tem a mudança das pétalas, que são 14 pétalas, 15 pétalas no momento para a equipe da Isurus Estral. Isso vai estacando buffs e também o efeito de combate, né? Aquela lentidão mais pós-abate é uma parada quase que indecente. Pô. E olha, uma coisa interessante é que na semana passada, dos 10 jogos, 9 times que fizeram esse buff saíram com vitória. Legal. Então assim, mostrando o quão forte é, talvez não seja o grande fator da vitória, mas acho que esse buff Facilita, que a gente né? tá vendo facilita bastante nas lutas, até porque ele aparece antes do Barão. Então, Sim. você ter esse buff no momento da contestação do Barão é muito mais forte para aquele time que tem esse bônus do atacante. E aí tem mais uma parada, trazendo esse papo para esse jogo. Ele aparece num momento em que a Isurus Estral fica online, em que a Isurus Estral começa a estar mais forte. A gente acabou de ver eles levando melhor em um embate contra a equipe da PEN Game na parte de baixo. Então, se continuar nessa tendência de brigas favoráveis para a Isurus Estral, pode direcionar o jogo na direção dos manitos, né? É, e olha só, mais um expurgo do Titã, vai castigando ali o Ackerman. Galera de casa pode conferir agora as pétalas, né? Aparece ali na HUD, em cima, do lado embaixo à direita ou à esquerda, dependendo do time que você tá olhando. Tem 20 pétalas o time das Isurus, 2 pétalas a PEN! Agora sim! Chegou muito bem, garantiu a eliminação. Zé Deodo, Cultivate, Ele vai meio sobrar também. atrasado, ele vai sofrendo e sofrendo muito. Essa bolha não pegou e o Summit na marretada, não vai dar em nada, foi eliminado. Lindo charme, outro abate pro time da PEN. O Weiser passou dando tchauzinho, meu irmão, porque a galera da PEN pegou 3 eliminações e vai buscar o atacante. Era isso que eu tava falando, que tava faltando a equipe da PEN fazer. O Romer chegar pela lateral, acertar um charme. Era essa a briga que a PEN deveria ter feito há pelo menos 5 minutos atrás. Porém, acertou ela no momento exato em que a gente falava sobre a Isurus Estral, como que eles estavam começando a gostar do jogo, começando a entrar na partida. E aí agora a PEN tem pra si o atacante aprisionado, tem a vantagem nos embates e aí meio que puxa o jogo de volta pra si. Pela primeira vez eles passam à frente no placar de ouro. E olha, Colossus, eu acho que o Roman, ele tava muito preso na side, tentando sempre responder as waves do Mireu, e por isso ele não tava aparecendo tanto. Só que olha como essa presença dele aqui no meio fez toda a diferença. Assim como você citou muito bem, a chegada do Carioca, o próprio Weiser que acaba chegando depois, só pra dar aquele salve aí pra galera. Mas o Romer tá com o charme calibrado. O highlight aqui, né? O relâmpago Marquinhos passando aqui, ó. Francisco Virgolino. É ele mesmo. Time da PEN garante essa luta no momento que a Isurus vinha crescendo, ia chegando no jogo. Agora tem que tomar cuidado o Homer, ele vai sair, o ouro vai pro lado da PEN, como vocês falaram, pela primeira vez
na partida, 40 segundos pro próximo dragão. Esse próximo dragão pode ser ponto de alma pra PEN ou segundo dragão da Isurus. O Summit veio descendo, veio a pé mesmo. O Titã tem que tomar cuidado, porque ele queimou o flash naquela luta. Na hora que o Summit foi pra cima dele, ele usou um bom flash, se reposicionou, mas não tem esse feitiço agora. Tem os itens também em favor da Isurus Astral. Chegou o ponto em que a composição deles briga legal. Tanto o Jace fechou Muramana, quanto o Snaker também. Então, tá naquele ponto preocupante. O Azer já estava dando dano antes, então ele já era um problema. O interessante pra PEN é que o Titã fechou o seu segundo item, é um gume do infinito. Então o poder do Lucien agora vai ser muito grande. Vamos observar porque os times já estão contestando a visão aqui no Rio. E olha, a gente pode ter uma grande luta agora. Eu não sei porque o Summit está lá no topo, ele vai tentar levar a torre Ele tem primeiro. TP. A galera da Isurus vai tentando ganhar tempo pro Summit mandar esse TP, ele tá chegando, mas vai chegar no posicionamento lá atrás, bom charme em cima do Mireu que tem que usar o flash. Saiu o expurgo do Titã, não deu muito dano. A galera da PEN é obrigada a dar uma recuada, o dragão vai sendo feito. Entrada do Wise, o dragão ficou com a Isurus. O Wise jogou 2 pro alto, mas ficou travado no meio da Isurus. Mais uma entrada, dessa vez o Summit. Ele vai ser eliminado, só que o Wise também morreu. Um abate pra cada lado, a Isurus pega o dragão e empata em abates. E no final das contas, ficou top laner por top laner nessa jogada. E aí, no fim das contas, no fritar dos ovos, a vantagem é da Isurus Astral. Porque foram 2 T2 e um abate pra cada lado. Vale a pena demais pra Isurus Astral essa troca. Mas o dragão Mas o também, dragão, né, justo, Colossus? beleza. Tem tudo isso. Acho que a Isurus fez uma troca muito boa. O ouro vira de novo. E são eles que estão na vantagem nesse momento. E assim, é num time muito próximo da chegada do Barão. E vamos ver se em mais o jogo eles vão ser esses amigos do Barão. Os amigos do Baron. Eu achei que a equipe da PEN não conseguiu estruturar a briga deles da forma que eles desejavam. O Weiser ter tentado meio que isolar os 4, a backline inimiga acabou habilitando, né, abrindo o flanco da equipe Sim. da PEN pro Summit, que aí conseguiu dar fez a parte dele, isolou os 4 da PEN. E aí ficou 1 para 1. Sabe o que eu senti falta da PEN nessa última luta? Eles tinham vantagem numérica aqui embaixo, porque o Summit estava lá em cima levando a puxaram o torre. gatilho, né? Exatamente. Então falta essa decisão um pouco mais rápida de fazer esse engage. É a forma que o time da PEN tem de cortar esse split push por parte do time da Isurus, que jogou muito bem no seu tempo. O Summit leva a torre lá em cima, chega no teleporte, ainda contribui para a luta e no final das contas é o time da Isurus com bastante vantagem. Mais uma torre derrubada agora e o Barão já começa a ser cercado pelo time da Isurus. Será que vem aí o primeiro do split? Eu vou falar uma parada aqui. Pra mim, aquelas vastilarvas do começo da PEN tá cobrando, tá? Tá cobrando bastante, porque a velocidade com que a Isurus Astral tá conseguindo derrubar cada uma das torres, com certeza tá sendo impactada por aquele set de vastilarvas que a equipe da PEN optou por não brigar. Toda a primeira linha de torres já caiu a T2 do meio e do topo. Então, são 5 torres a favor da Isurus e parte da vantagem que eles têm no ouro é por conta dessas torres. Eles controlaram o território em torno do Barão. A PEN vem agora para poder contestar, tirar a visão inimiga, colocar a visão deles mesmos. O time da PEN tem que tomar muito cuidado para não deixar frouxo esse objetivo. Sim, eles não podem deixar nada do mapa Pode pegar o Mireu frouxo aqui. no momento. Eles vão tentar, é muito difícil pegar esse Azir. Mas o ultimate dele saiu errado, caiu no colo do Carioca. Legal. E o Titã expurga ele no mapa. A PEN contra o Mireu num tempo muito Nossa. bom de jogo. Igor, tá, são 40 segundos pro Mireu voltar, dá tempo pra equipe da PEN fazer o setup na parte de cima. E a Isurus Astral, já sabendo disso, vai primeiro. Cara. Se posiciona primeiro por lá. Só que eles vão ser fechados. Pegaram o Summit, belo encanto. E o Mireu morreu e o Summit também. 2 abates importantíssimos. A PEN tem uma avenida pra tentar esse Barão. O problema é essa vantagem de range que a equipe da Isurus Astral tem. Eles podem ficar Chegou o Weiser. chovendo pouco, mas o Weiser chega pra fazer aquele paredão linha de frente. O Barão vai sendo feito. 3 jogadores da Isurus tentam danificar os jogadores da PEN, que estão sofrendo bastante. Metade da vida pra esse Barão. O Zaneodo ainda tá por ali. Engage pra cima do Ackerman. O Titã não sai dele. Garante outra eliminação. Zaneodo faz o engage. Cadê o Tem Mireu? um teleporte chegando. Isso aqui é arriscado pra PEN. O Mireu tá fechado. Vai ser feito o Barão. Ficou com o Carioca. O Carioca garante o Barão pra PEN. Agora tenta cobrar a Isurus, mas por enquanto o Zé Deodo foi eliminado. Mireu vai se posicionando junto com o Snaker. Todo mundo da PEN tá machucado. Lentidão do Carioca pegou no Mireu, desanimou ele. E a barragem garante
garante o abate no Curi e o Titã sai lambendo as feridas. Mas foi muito perto isso daqui. O Summit ainda vai tentar, mas não vai encontrar absolutamente mais ninguém. Senti que a equipe da PEN ficou um pouquinho de tempo demais na jogada, só que o Roamer... Será que ele vai pegar o Summit ou não vai? Não vai. Beleza. Acabou a treta toda. A PEN faz o Barão. É importantíssimo pra eles, de novo, passarem na frente do ouro e conseguirem assumir quem manda na partida, né? Quem vai direcionar o jogo. E isso tudo começou exatamente no problema da Isurus Astral. Pick-off nos solo laners. Cara, eu falei isso no lobby hoje sobre o problema de visão, de controle de visão da Isurus. Eles tinham todo o tempo do mapa no topside, não tinha necessidade de ir esses jogadores de forma separada. E a PEN puniu muito bem isso, porque eles estavam cheios de sentinelas na sua própria selva. Então eles observam a oportunidade, cobram, conseguem neutralizações, ficam com jogadores a mais, garantem o Barão, e pode até ser que eles não abram tanto espaço de mapa, mas vão ganhar um tempo precioso nessa partida, porque no ao vivo, o Ball tá comendo no mid. No ao vivo tem briga, a pancada tá comendo, e a PEN Mireu garante a eliminação em cima do Mireu. O Mireu morreu e a PEN avança pelo meio do mapa pra levar T2. O Weiser vai fazendo a linha de frente, vai carregando o jogo, chamando o Titã que quer o José Deodo, mas parou no escudo dele. Ainda assim a PEN tem um posicionamento pra tentar derrubar essa torre. O Summit na lateral por ali, meu amigo. Só não é pior pra PEN porque caiu a redenção, curou um pouquinho a galera. É, deu uma curada legal, mas o Summit continua martelando, continua cobrando. O Carioca, enquanto isso, vai fazendo o objetivo, vai fazendo o terceiro dragão pra equipe da PEN. E com isso, eles conseguem um direcionamento bem forte aqui na parte central, né? Com T1 no chão, com T2 bem encaminhada. Ganham mais uma alma e mais um dragão no direcionamento para a alma. Então a equipe da PEN ainda assim tem tempo para trabalhar esse Baron. Talvez vão conseguir mais uma T2, mas talvez também, porque tem 30 segundos só nesse Baron. Eu sinto que a PEN ganhou essas brigas no momento certo, no momento que tinha que ganhar. Sim. A Isurus vai crescendo. 3 itens lá no Jace, 3 itens no Ezreal. Daqui a pouco esse Azir vai estar também com a sua build mais adiantada. Essa Isurus é muito perigosa no late game, mas a PEN ganhando agora. Foi por muito pouco isso daí. Bem close. E olha, a gente tava falando que esse é o momento da composição da Isurus brilhar, mas no campeonato tem sido os momentos em que o time da Isurus mais tem dificuldade em voltar pro jogo, em conseguir as vantagens, em dominar esses objetivos de late game. Então assim, a composição é feita para eles brilharem agora, mas a execução, ela precisa acontecer da melhor forma possível. Mais uma torre, ganhando aí a conta do time da PEN, que vai expandindo a vantagem de ouro. Essa vantagem de ouro foi uma bagunça, um sobe e desce danado para um lado e para o outro, mas a PEN assume a liderança no momento decisivo do jogo. Mireu e o Summit estão isolados. O Summit pulou, tem que ter um até agora, meu amigo. Chegou o Zé Deodo, travou o Weiser, mas tomou muita bala no escudo e é eliminado. O time da PEN garante um abate importante, o Weiser sai vivo ainda. A diferença é que o Pantheon tem um escudo e o Weiser tem o corpo inteiro desse Sion aí. Completamente buildado para resistência, não vai cair tão simples. E esse é meio que um problema do Pantheon, né? Quando você desce no ultimate, é meio telegrafado onde ele vai cair, então fica fácil pra Nami acertar a bolha e aí deixar vendido o top laner não, o caçador desse Isurus. E olha, por mais que o Rosedeodo ainda tivesse subido o E pra mitigar um monte de dano, mas, cara, não teve como, né? Tomou tudo do expurgo e acabou sendo eliminado. E o Titã tem penetração de armadura agora, tem um canhão fumegante que já tinha antes. Então é mais alcance e mais tranquilidade pra esse Lucian trabalhar e conseguir causar todo esse dano que a gente tá vendo. E eu ia falar que a gente tá mostrando os itens da Isurus, né? Mas o Titã, meu amigo, tá com a build super adiantada. Só falta um itemzinho aí. Pois é, tá muito bem no jogo. Olha o ouro Titã. dele, tá? Para de ser olheiro, ele tá com 15k de ouro. É o cara que tá liderando esse placar e tá com 3 mil de ouro. 3k e 500, vai, pro Titã em cima do Snaker. É muita desvantagem. É um item inteiro na frente, é o caminho que a Tá PEN vendo? precisa ter. O Weiser tenta o ultimate pra cima do Summit e do Mireu. Esses dois aí sempre muito isolados. Tem o teleporte da PEN. O Summit foi pro outro lado, meu amigo. Tá no meio de toda a PEN que garante o abate. Morreu mais uma vez pra manter a média na moralzinha ali o Summit. Falta mais meia morte, Grutar. Falta meia morte? Ele vai chegar, fica tranquilo. Cara, e aconteceu no fim das contas, parecia que ele tinha conseguido escapar e ele, na cabeça dele, achou que ele tinha. Mas ele foi
na direção do Curi, que tava chegando com a bolha. E aí, 4 pessoas da PEN se fecharam em cima dele. E apesar do Baron da PEN não ter... Ai, calma aí. Beleza. Apesar do Baron da PEN não ter dado tanto espaço, agora o Titã vai pelo mid. Ele tá derretendo tudo e todos, meu amigo. Parou na frente dele. Ele vai fazer a vida sumir. Tá muito forte o Titã. Garante a volta à base quase que mais rápida pro Snaker e pro Ackerman, porque tá dando não. Não dá pra ninguém parar na frente desse Lucian, cara. Tá, como a gente falou, cara, muito à frente da curva do jogo. O Baron já tá passando ali em Summoner's Rift, então já é uma ameaça. E como os specs estão mostrando, é um grande vazio de visão na parte superior da selva. A Isurus Astral não vê nada. Tem um grande problema. A PEN já começa a fazer o setup de visão aqui. Então, são 2 sentinelas de controle. Agora o Summit vai passar com a sua lente detectora. Vai conseguir, pelo menos, ir tirando um pouco dessa visão da PEN. Mas ainda assim, é o time tradicional que tem a vantagem, porque eles têm uma sentinela que não foi detectada aqui embaixo pelo time da Isurus. E eles vão dominar o Aronguejo aqui na parte do meio. Então, eles vão ter toda essa visão do Rio, enquanto a Isurus vai ter essa dificuldade mais. Olha como desaparece a vida do Mireu. O Homer brilha ali no Zonias. Tem que tomar cuidado o Homer, porque ele tomou bastante dano. O Zé Deodo vai segurando o dano. A barra incendiária passou meio torta. O Summit vai sendo expurgado! Mais uma vez! Double kill pro Titã, que garante os abates e garante a PEN, massacrando o time da Isurus. Aqui, meu amigo, a PEN domina. E depois de um jogo truncado, eles avançam pra garantir esse Barão. Eles vão pro Barão, eles não vão arriscar o mid, ou será que vão? Porque tá chegando uma onda de minions gigante, tá todo mundo vivo, falta 40 segundos pro resto da Isurus Astral voltar. Eles tentam segurar um pouquinho, mas é muito difícil. A PEN vem muito forte, vem destruindo tudo. Vão garantir esse inibidor. A dúvida é se eles vão partir pra tentar fechar o jogo ou se eles vão voltar pro Barão. Não, é 20 segundos, Grutar. Vai cair o ultimate do Pantheon e vai cair na bolha. Zé Deodo para por ali, ele tenta segurar, ganha tempo dos companheiros voltarem. Ele ganha tempo, mas acaba perdendo a vida. A galera da PEN vem com tudo. Eles querem fechar o jogo. A primeira torre já foi, a segunda também. O Nexus tá pelado e a galera da PEN vem com tudo pra abrir 1-0 na série, pra poder dar o GG. Vitória da PEN!